Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Jefferson. Bem-vindos a mais uma aula do canal VBA na Prática. E hoje eu vou mostrar para vocês como estabelecer uma conexão entre o Excel e um banco de dados. Eu vou trazer dois exemplos para vocês. Um banco de dados no Access, o mesmo banco de dados, também no SQL Server. Vamos trazer as informações que vamos utilizar para atualizar estas duas tabelas dinâmicas e esse gráfico. E essa base de dados que nós vamos exportar do nosso banco de dados vai ficar aqui nessa abinha BD que eu criei. Então vou mostrar para vocês o banco de dados que eu criei, um banco bem simples. Primeiramente em Access, nós temos aqui três tabelas que nós vamos utilizar. Então a tabela de vendas, onde contém dados de vendas, dados fictícios, tabela de vendedores e a tabela de filiais, contendo 3 filiais. Também temos os dados, esses mesmos dados, em um banco de dados SQL Server. Eu vou mostrar para vocês. Vamos abrir. Banco de dados. Eu já havia criado um banco de dados chamado Projeto VB6, que contém as mesmas tabelas que eu mostrei para vocês no Access. Então nós temos a tabela filiais, tabela de vendas e a tabela de vendedores, contendo as mesmas informações. Porém, essas tabelas estão um pouco menos desatualizadas, mas as informações, as colunas são as mesmas. Então vamos voltar para o nosso Excel. Então, pessoal, como é que nós estabelecemos essa conexão para efetuarmos essa consulta? Então, nós vamos na guia desenvolvedor, Visual Basic, vamos inserir um módulo. A primeira coisa que nós precisamos fazer é ativar uma referência que nós vamos utilizar. Para fazer isso nós vamos no menu Ferramentas, Referências, vamos escolher a referência Microsoft ActiveX Data Objects 2.8. Então vamos selecionar essa biblioteca, vamos dar um OK. E agora nós vamos criar o nosso procedimento. Vamos chamar de buscar dados. Vamos iniciar criando duas variáveis primeiro, que serão as primeiras que nós utilizaremos. Então vamos chamar uma de com as new addDB.connection. Essa variável nós vamos utilizar para efetuar a conexão com o banco de dados. Vamos chamar uma outra variável de art, as new addDB.recordSet. Essa variável vai armazenar os dados que nós vamos trazer lá do nosso banco de dados. Então a primeira coisa que nós precisamos fazer após isso é estabelecer a nossa conexão com o nosso banco de dados. Vamos começar pelo nosso banco de dados do Access. Então nós vamos usar a nossa variável com. Então, vamos abrir um bloco with com and with. Então vamos passar para a nossa variável com a nossa string de conexão, connecting string. Vai ser igual driver, vai ser igual, abre chaves, Microsoft Access driver, espaço, abre parênteses, ponto .mdb,
.accdb. Fecha parênteses, fecha chaves, ponto e vírgula, dbq vai ser igual, e aqui nós vamos passar o caminho do nosso banco de dados Access, que está lá no meu desktop. Então vou pegar o caminho do desktop. O banco de dados se chama db.accdb. Vou copiar esse caminho e vamos colar aqui. O próximo parâmetro é o ponto .open, para abrir esse banco de dados, a conexão com esse banco de dados. Aberta a conexão, o próximo passo é selecionar os nossos dados. Para isso nós vamos precisar, não é obrigatório, mas vamos atribuir aqui uma variável. Vamos chamar de SQL sString. Essa variável ela vai armazenar o comando que nós vamos utilizar para selecionar os dados do nosso banco de dados. O comando SQL, que será um select que utilizaremos. Então vamos criar o nosso select. Vamos abrir novamente o banco de dados para nós vermos as informações que nós vamos precisar levar para a nossa planilha. Então na tabela de vendas, nós vamos levar número da venda, NVenda, valor. Nós vamos utilizar o campo ID filial, mas o que nós queremos levar lá para a nossa planilha é a filial. Esse campo aqui. Então nós vamos utilizar o ID filial para pegarmos a informação de filial e levarmos lá para a nossa planilha. Vamos levar data da venda e vamos utilizar o campo ID vendedor para buscarmos na tabela vendedores o vendedor correspondente a essa venda. Então vamos fechar o nosso banco de dados. Vamos voltar aqui no nosso código e vamos começar a escrever o nosso select. Então select tbl vendas ponto. O primeiro campo que nós vamos levar é o N venda, vírgula. Próximo campo, que também é da tabela de vendas. Tabela de vendas, ponto valor. O próximo campo vai ser lá da nossa tabela filial, que é o campo filial. Então, tbl filiais, ponto filial. Próximo campo, que é da nossa tabela de vendas, que é o data venda, vírgula. O próximo campo é lá da nossa tabela vendedores. Então, tbl vendedores, ponto vendedor. Vamos dar um espaço, vamos quebrar essa linha e concatenar com a de baixo, para continuarmos embaixo para facilitar a visualização. Então vamos selecionar apenas esses campos. From tbl vendas, inner join tbl vendedores, on tbl vendas, ponto id vendedor, igual tbl vendedores,
Fechar o primeiro parênteses. Vamos fazer outro join, inner join, tbl filiais on. Vamos quebrar aqui para nós escrevermos na linha de baixo. TBL vendas, ID filial, esse é igual a TBL filiais.id, certo? Então esse vai ser o nosso comando SQL para selecionarmos na nossa tabela os campos que nós precisamos trazer aqui para o Excel. Então, feita a conexão, criada o nosso comando select, então vamos executar esse comando dentro do banco de dados. Para isso nós criamos a variável ART. Então vamos abri-la. Então art.open. O próximo campo que ele pede aqui é o search, que corresponde ao nosso SQL. Qual o comando que eu quero fazer dentro do nosso banco de dados? Então SQL, vírgula, conexão ativa, Active Connection, que é a que nós abrimos através da variável com. Então, com. Então, if, após aberto, vamos para verificar se o arquivo ele não é vazio, né? Ele só vai executar os comandos se ele retornar valor dentro da variável. Para isso, nós fazemos o seguinte comando: if not art.eof, then. Então, se a nossa variável art retornar um valor, ela vai executar um procedimento para descarregar toda a informação que ela retornar. Então ela vai executar um loop então ela vai entrar em loop até chegar ao fim do arquivo, até chegar ao fim da variável art. Para ela não ficar executando um loop sempre no mesmo registro da variável art, nós vamos inserir um art.moveNext. Ao final do procedimento, o nosso art vai ser fechado e a nossa conexão também vai ser fechada. Certo? Então, para descarregarmos as nossas informações na nossa planilha, nós precisamos descarregar aqui na aba BD a partir da linha 2. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é excluir os dados anteriores antes de descarregar os novos. Então, vamos no nosso código. Então, eu efetuei o select dentro do meu banco de dados. Então, se a variável art retornar valores, então ele vai excluir primeiramente da minha tabela, do meu banco de dados aqui no Excel. Ele vai excluir os dados anteriores para depois descarregar os novos. Então vamos excluir os dados anteriores, sheets. Copiar aqui o nome da aba BD
ponto range. Então, os dados que nós queremos excluir começam na célula A2. Então, A2 vai até a coluna E. Agora, simplesmente, eu não posso simplesmente chegar aqui e colocar E termina na 20.065. Ponto entire row ponto delete. Se eu fizer dessa forma, vai ser excluído aqueles dados. Porém, se na próxima carga de dados os meus dados forem até, por exemplo, a linha 20.076, só vai ser excluído até a 20.065. As próximas linhas vão continuar preenchidas, porque aqui no meu código eu estou dizendo para ele excluir as linhas de A2 até 20.065. Então, o número da linha não vou passar aqui, vou passar fora, vou fazer ele contar as linhas. Então, eu vou concatenar. Vamos colocar sheets bd ponto range a1 ponto end xl down ponto row. Então, o que eu estou dizendo para ele? É mais ou menos isso daqui que eu vou fazer com o mouse para vocês verem. Um ponteiro aqui no Excel. Então, eu estou dizendo para ele ir para A1, ir para o final e verificar em qual linha que ele se encontra. E aí retornar o número dessa linha aqui para o nosso código. Assim ele sempre vai excluir corretamente. Então, feita a exclusão, eu quero agora descarregar os dados. Para isso, nós vamos criar aqui mais uma variável, vamos chamar de linha. Para informarmos para o código aonde que ele vai descarregar os dados. Então, o linha ele vai iniciar com 2. Por que 2? Porque é a partir da linha 2 que ele vai descarregar os dados. A linha 1 contém cabeçalho. Então, a partir da linha 2, ele vai começar a descarga de dados. Então, os dados eles serão descarregados na sheets bd.cells. O primeiro parâmetro aqui é a linha. A linha que eu quero descarregar o dado, que é a minha variável linha. E o próximo é coluna. Então, a linha 2, coluna 1, é o meu A2 aqui. O que o meu A2 aqui ele vai receber? Ele vai receber o número da venda, que é a primeira informação que nós fizemos no nosso select. Então, vai ser igual a art.fields 0.value. Então, cada campo aqui do meu select representa um field aqui do ART, começando por 0. Então, o número da venda é o field 0, o valor é o 1, a filial é o 2, a data da venda é o 3 e o vendedores é o 4. Então, vamos copiar aqui para facilitar. Então, a linha 2, coluna 2, qual que é a informação que nós queremos? É o valor. Então, o valor ele é o meu field 1. A linha 2, coluna 3, a informação que nós queremos é a filial. E a filial é o meu field 2.
A linha 2, coluna 4, vai receber a data da venda. E a nossa data da venda é o field 3. A linha 2, coluna 5, vai receber a informação do vendedor. E o vendedor aqui é a nossa field 4. Então ele preencheu todas as colunas da linha 1. O que ele vai fazer? Agora ele tem que passar para a linha 3, para a próxima linha. Ele preencheu todas as informações da linha 2 até vendedor. Agora nós queremos que ele passe para a linha 3. Então vamos dizer que linha, que começou com 2. Então linha vai ser igual ao valor de linha, que é 2, mais 1. Aí ele vai para o próximo registro da nossa variável ART e vai continuar o loop até que a variável ela seja vazia. Então vamos ver se isso aqui funciona. Vou posicionar aqui a nossa tabela a nossa janela de programação. Vamos aqui depurar o nosso código. Deu um erro aqui. Deixa eu ver aqui o erro. Faltou aqui um loop while, né? While. Então vamos de novo. Deu erro aqui na nossa conexão. Vamos ver aqui qual foi o erro. Driver, Microsoft Access Driver, MDB. Aqui, ó. É DBQ. Parar aqui. Vamos tentar executar novamente. Então passou, a conexão foi aberta. Nosso SQL foi aberto, ele conseguiu executar o select dentro do banco de dados corretamente. Então preencheu o valor de linha, que vai começar com 2. Percebam que quando o arquivo, passando o mouse aqui em cima do art.eof, quando o arquivo ele retorna, quando essa variável ela retorna um valor, percebam que a informação fica falsa. Se não tivesse retornado nada, ficaria um valor de verdadeiro. Então vamos continuar. O próximo passo é excluir os dados anteriores. Foi excluído corretamente, como vocês podem ver. E aí agora vai começar a descarga de valores. Então, o número da venda. Opa, saiu aqui a janela. Foi preenchido. Vocês podem ver à esquerda de vocês do vídeo o valor, a filial, data da venda e o vendedor. A linha agora recebeu o valor de 3. A variável ART foi para o próximo registro. E o loop continua. Vamos colocar um ponto de parada aqui. Vamos executar. Percebam que todo o valor já foi, todos os dados foram selecionados lá no nosso banco, já foram descarregados aqui na planilha. Agora a variável ART foi fechada e a conexão com o banco de dados também. Vejam que todos os nossos dados foram descarregados aqui no Excel conforme nós queremos. Os dados que serão utilizados para atualizar aqui a nossa tabela dinâmica e o nosso gráfico. Então, pessoal, é dessa forma que nós efetuamos a conexão com
o Access. Agora, como é que eu faço essa mesma conexão com o SQL Server? Bem, todo o restante do procedimento, o nosso select e a descarga de dados no Excel vai ser a mesma, vai ser o mesmo procedimento. A única coisa que vai mudar é aqui a nossa string de conexão com o banco de dados. Vai ser um pouco diferente dessa que é do Access. Então, esse procedimento aqui é para o Access. Você só vai precisar mudar o caminho do seu banco de dados. Agora vamos fazer a abertura no banco de dados SQL Server. Então, ponto connect string vai ser igual. Driver vai ser igual SQL Server. Fecha chaves, ponto e vírgula. Server, que é o servidor. Vai ser igual. Vamos ver qual é o servidor. Vou abrir aqui o meu SQL Server. Então, nome do servidor, aqui já nessa caixinha de abertura aqui do SQL Server. Esse é o nome do servidor. Então, vou copiar. Vamos voltar lá para o código. Vou colar aqui no server. Ponto e vírgula. O próximo parâmetro é o banco de dados que eu quero me conectar lá no meu servidor. Então, eu vou me conectar aqui ao banco de dados projeto VB6. Eu vou copiar o nome desse banco de dados e vou passar a informação aqui para o meu texto de conexão. Então, inicial catálogo vai ser igual a projeto VB6. Ponto e vírgula. Nesse meu caso aqui, pessoal, quando o meu login no sistema, vou abrir de novo para vocês verem. A minha autenticação aqui do meu SQL Server é a própria autenticação do Windows. Então, se eu colocar conectar, ele já vai se conectar ao banco de dados. Neste caso, eu não preciso passar mais parâmetro nenhum aqui para o meu código, que ele já vai conectar. Vamos tentar? Percebam que a conexão ela foi estabelecida. Vamos tentar executar o restante aqui. Então, select. Os dados anteriores foram excluídos e os dados novos começaram a ser descarregados. Vamos executar de uma vez. Funcionou certinho. Então, por conta do meu acesso ao servidor ser o mesmo acesso do Windows, eu não preciso passar mais parâmetro algum. Mas se eu tivesse um usuário e uma senha para acessar esse banco de dados, eu teria que passar os próximos parâmetros seriam o ID, que é o User ID, igual. Colocaria aqui após o igual o meu usuário. Nesse caso eu não tenho. E o próximo seria o PWD, que é o password. Seria igual a minha senha. Mas nesse caso eu não tenho também, então eu posso apagar. Mas não tem problema nenhum eu deixar aqui esses parâmetros mesmo sem nada. A minha conexão ela vai funcionar. Percebam que funcionou. Vamos executar novamente. Dados foram excluídos. E todos os novos dados foram descarregados na planilha.
Feito a descarga de dados, nós podemos atualizar a nossa planilha para que as nossas informações aqui no nosso gráfico e na nossa tabela dinâmica também sejam atualizadas. Vamos executar novamente. Então todo o nosso banco de dados ele foi atualizado, os nossos dados mudaram aqui. Antes nós tínhamos de janeiro a abril, agora temos de janeiro a fevereiro, por conta do nosso banco de dados no SQL Server estar um pouco menor do nosso banco de dados do Access. Mas tudo funcionou perfeitamente. Então é isso aí, pessoal. Essa foi a aula de hoje, a dica de hoje. Espero que vocês gostem, espero que ajude vocês. E por favor, se ajudou, peço que deixe seu like, compartilhe o vídeo e se inscrevam no canal para nos ajudar a continuar fazendo aulas como essa. Beleza? Vou deixar o arquivo para vocês baixarem, o arquivo de exemplo. Façam as adaptações de vocês e se tiverem alguma dúvida, algum questionamento, poste as suas dúvidas no canal ou no e-mail do canal. Beleza, galera? Muito obrigado pela atenção de vocês e até a nossa próxima aula.